Olá, mais uma vez o NAP TV, é muito bom estar com vocês e vamos hoje falar de um tema que preocupa não só professores, famílias, ou seja, preocupa a todos nós que trabalhamos com jovens e com crianças. A síndrome do sexto ano. O que é a síndrome do sexto ano? As crianças chegam, vão pela primeira vez para a escola e ingressam na educação infantil. Tudo é muita festa, mochila nova, professor pela primeira vez. E as crianças então vão começando a socializar, vão começando a entender o funcionamento de uma escola. As crianças então da educação infantil fazem sua primeira transição para o ensino fundamental, primeiro ano. Ali no primeiro ano, elas já começam a ter um outro entendimento do funcionamento da escola. Por quê? Na educação infantil, existiam os projetos de aprendizagem, mas com muito mais tempo livre para brincar, vivenciar, experienciar. No primeiro ano, gradativamente esse tempo vai sendo diminuído, porque a criança precisa atingir um grau de concentração maior para que ela consiga dar conta do ciclo de alfabetização e depois seguir até o quinto ano, que encerra-se então a primeira etapa do ensino fundamental. É aí que temos uma segunda transição e que hoje chamamos de síndrome do sexto ano. A criança no quinto ano tinha apenas 2 ou 3 professores e que estavam com ela constantemente em sala de aula, organizando suas atividades, organizando o tempo, sempre ali lhe chamando a atenção, ou seja, um olhar diferenciado e mais atento. A criança entra então para o sexto ano. 10 professores, 10 cadernos, livro para tudo que é lado, uma desorganização total. Por quê? O que a criança percebe na verdade, porque aí já começa a ser um pré-adolescente, né? O que acontece com eles? Os professores têm 50 minutos de aula no sexto ano. Então, o professor de língua portuguesa entra, faz os seus 50 minutos, logo em seguida vem o professor de matemática, exemplificando. O que o professor de língua portuguesa conseguiu gerenciar com seus alunos, nem sempre o professor de matemática consegue gerenciar, porque o professor de matemática não sabe o que aconteceu no período anterior com outro professor. Os alunos começam a perceber essa brecha e entendem isso como uma desorganização do processo educativo. E então, com esta brecha, eles se sentem livres para transgredir as regras. Eles se sentem livres e impunes para conseguir driblar um ou outro professor. Com alguns professores que eles se identificam, eles vão ser muito, mas muito legais. Com aquele professor que eles não se identificam, que pode ser o professor de matemática, ou com o professor de ciências, ou o professor de artes, enfim, eles literalmente vão infernizar a vida do professor. E eles fazem e acontecem. Isso é uma construção, senhores pais, senhores professores. Isso é uma construção. Quando que, em vários momentos em programas, eu dei dicas para arrumar as mochilas, tem que monitorar para ver se botaram todos os materiais, tem que dar aquela olhada nos celulares, tem que fazer um mapa de atividades, ou seja, aquele quadro que organiza os dias da semana, materiais, que organiza trabalhos e provas, tem que dar uma olhada na agenda. Isso são dicas que vou repetir sempre em cada programa, porque isso serve tanto para professores quanto para as famílias. A gente tem que estar sempre monitorando esse aluno que está saindo do quinto ano e que está chegando no sexto. Sexto ano, a mesma coisa. Aqui é importante o mapa de atividades. Aqui é importante esse quadro que organiza a criança e o jovem. Porque começam as mudanças físicas, hormonais. Porque não é mais a criança, mas também não é o adulto, é o adolescente que vem surgindo. E se esse, por natureza, ele já fica desorganizado com o seu próprio corpo que cresce, que ele já não consegue mais enxergar o corpo que tinha, que era da criança, como que ficam então as ideias? Eles querem saber das redes sociais, eles querem ser admirados. Então, para finalizar, eu digo, vamos prestar atenção, não só na escola, quanto na família, porque existe uma parceria aí,
quando o jovenzinho está chegando no 6º ano, como é que ele era no 5º ano? Quem sabe o professor do os professores do 6º ano dão uma conversadinha lá com o professor do 5º ano para ver assim, ó, como era essa turma que eles vão pegar, vamos conhecer um pouquinho mais esse aluno, né? Vamos promover talvez palestras ou seminários na escola em que os alunos do 5º ano possam estar entrando no 6º ano, vendo como é que rola uma aula no 6º ano, com tantos professores entrando e saindo numa sala. Por que não? A gente tem que se dar conta que para eles também é um mundo novo. É uma etapa nova do ensino fundamental. E eles vão finalizar essa etapa e depois vão para o ensino médio, que vai ser uma outra transição. Isso é papo para um outro momento. Mas então é isso que eu tinha para hoje. Vamos pensar sempre, a síndrome do 6º ano ocorre sempre. A gente não tem conseguido fugir disso. Nem professor e nem os pais. Mas se a gente tomar algumas essas dicas, se a gente conseguir aproveitar alguma delas, já vai com certeza aliviar a criança, a família e a escola. A gente vai ter que conviver com esses jovens que vêm com um pensamento acelerado, esses jovens que são mais questionadores, esses jovens que estão mais nas redes sociais e que não são aquele jovem ou aquela criança que antes sentava e ouvia o professor. Hoje eles interagem, hoje eles querem interação total, eles precisam desta movimentação.